Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos. Me chamo Ranulfo, sou consagrado da comunidade de aliança, na comunidade Shalom. Sou casado, tenho uma filha de 2 anos e 3 meses e nós vivemos em missão aqui no Chile, na cidade de Santiago. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a família e a sua missão. Eu gostaria de iniciar essa formação, esse momento, partindo da palavra de Deus, né? Partindo do início, Gênesis. Não sei se vocês estão com a Bíblia, seria importante, mas se não estão, importante depois também ler, não só agora, mas levar para casa e em família, né? Poder rezar, ler. Esse é um ponto que a gente vai falar muito, né? Vai ser você muito repetitivo nisso de a gente, em família, voltar a ver, rever, rezar. Então, vou repetir bastante, ok? Vocês vão ficar um pouco... talvez vai ver que eu vou repetir muito isso. Então, no Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher, Deus os abençoou. Muito importante, isso eu gosto muito dessa parte. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, já no versículo 24, diz o seguinte: Por isso o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Bom, aqui a gente já vai ver a missão da família, né? No início do Gênesis. Eu vou ler aqui só para a gente também como referência uma parte do Concílio Vaticano II, e aí a gente vai seguir e aí compartilhar um pouquinho mais sobre a família e a missão. Vamos partir dessa base aqui, das Sagradas Escrituras e do magistério da Igreja, ok? Pelo sacramento do matrimônio, nós cooperamos com o poder criador de Deus, recebemos uma nova responsabilidade, não só de alimentar e satisfazer as necessidades materiais e culturais dos filhos, mas, sobretudo, de lhe transmitir a verdade vivida da fé e de educar no amor de Deus e do próximo. Tal é o seu primeiro dever no seio da igreja doméstica, né? Da igreja doméstica. Aqui o Concílio Vaticano já vai dar esse título de igreja doméstica. Então a gente vê aqui, a partir das Sagradas Escrituras, estas bases fundamentais da família. Primeiro, a vida. A vida enquanto procriadores, né? Co-criadores junto a Deus, mas também a nossa vida, né? Porque antes quando a gente vai lá no versículo 27, né? Deus criou o homem, à sua imagem o criou. A gente aí já parte um pouco da essência da vida. E para nós, como família, nós somos, deveríamos ser esses guardiães da vida, né? Esses representantes, podemos dizer assim, da vida, do valor da vida, do que é o valor da vida, né? Até porque nossa matéria-prima vem de Deus. Nós somos feitos de Deus, né? Deus, quando nos criou, nos deu uma porção do seu ser, né? Ele não... Se a gente vai um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes dos versículos que a gente leu, né? A gente vai ver que existe uma ação meio que natural da criação, né? E Deus disse, faça-se tal coisa e tal coisa se fez. Mas quando chega no homem, né? Vamos dizer assim que essa ordem, né, essa ordem que Deus vinha da criação, ela muda, né, completamente.
Por quê? Porque Deus coloca o homem em outro patamar, em outra dimensão, né? Nessa dimensão divina de criação. Então, só daí a gente não vai ter tempo de aprofundar tanto nisso que a gente conversou, mas é muito importante para você, né? Famílias, para vocês, família, né? Para você, pai, para você, mãe, renovar esta experiência do valor da vida, né? Antes de qualquer coisa, né? E partindo de Deus, né? Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, Deus fez a mim, fez cada um de vocês a partir dele, né? Deus fez essa obra a partir dele, essa obra de amor, né? No Evangelho de São João, a gente vai escutar Deus é amor. E se a ação criadora de Deus, a nos ter criado, né? Deus nos deu a sua porção, ele nos deu o seu amor, né? Nós fomos feitos do amor, né? A partir do amor. Então, a gente tem essa essência em nós, está dentro de nós. Eu não sei o testemunho de cada um de vocês, não sei como vocês chegaram ao matrimônio, né? Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história particular, uma história de vida particular, mas independente do que aconteceu, né? Eu queria, nesse momento, pedir para vocês reverem como é o olhar de vocês sobre essa ação criadora de Deus, né? É o valor da vida, o valor da sua vida. E aí, consequentemente, né, falando como pai, mãe, o seu valor, pai, o seu valor, mãe, né, e o valor dos seus filhos, né, porque isso está intrinsecamente ligado. O valor da vida está intrinsecamente ligado à missão da família. A família que recebeu essa graça de Deus. Outra coisa que eu falei que eu gosto muito, quando se fala aqui, seguindo, né, depois desta parte do homem ser criado à imagem de Deus, Deus os abençoou. Então a gente vê, né, a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra bênção, essa ação, né, de Deus, é para a família. Então a gente pode dizer que a família foi criada pelo amor e a família é uma bênção. A gente pode tocar essa linha do tempo. Então, a nossa família, né, como que se constrói a família? Qual é a essência da família? O amor. E Deus abençoa, né? Deus abençoa a família. E aí a gente vai ver em seguida, né, a missão de crescei-vos, né, de multiplicai-vos, que é a missão de ser co-criadores com Deus, né? Então nós participamos daquela primeira ação, né? Primeiro momento que a gente começou a falar do amor de Deus. Eu estou sendo estou repetindo um pouco isso, porque hoje, antes de a gente falar de coisas mais práticas da vida matrimonial, da realidade das famílias, essa é uma realidade que se vem perdendo, ou a família é mais agredida, né? O valor da vida, né? A gente vive um momento de cultura de morte e de que sempre a primeira opção é a morte, né? A primeira opção, assim, a opção mais fácil é a morte. E a gente vê uma perca de sentido dessa realidade tão fundamental da vida cristã, desse valor tão fundamental.
né? O direito à vida, né? O valor da vida, o bem que é a vida, né? A graça que é a vida. E a gente pode entrar até no sentido comum, né? Aí não podemos falar, né, não só da questão da religião, mas a vida como um direito, né, no sentido comum da sociedade. E aí a gente vai ver esse nome igreja doméstica. Então, o que a gente pode falar, né? Que nós, como pais, né, como pai, como mãe, nós somos os primeiros educadores, somos os primeiros formadores, somos os primeiros pedagogos dos nossos filhos, os primeiros catequistas, mas que se esta experiência de amor com Deus não é concreta na nossa vida familiar, essa missão, né? Essa missão, todas essas realidades que eu falei, né? Educar, catequizar, ensinar, pode estar comprometida, né? Porque a construção da família, ela se dá quando Deus está no centro, né? Quando a oração é o centro do matrimônio, né? Isso é primordial para nós. E aí eu queria questionar vocês no sentido de perguntar como está a experiência de vocês com o amor de Deus? Pessoal, ou seja, pai, você com Deus, como está a sua vida? Né? Como está essa relação? Você se sente amado? Ou existe alguma dúvida do amor de Deus? Existe alguma dúvida dessa ação criadora, desse Deus, esse Deus que a gente pode ir também para o grande mistério da nossa fé, da ação de Deus, que é a encarnação, né? Deus que estava em seu plano eterno, né? Em sua glória, mas que desceu até nós, que se fez homem, se fez carne, por amor. Se a gente for comparar outras religiões, né? Não comparar, né? Mas João Paulo II, ele fazia muito essas análises, assim, de que normalmente nas outras religiões, né, existe existe uma busca, existe um desejo do homem sempre de encontrar o transcendente, mas e que pode ser confundido com algo que está fora, né? A gente pode ir também com São Agostinho, né? Nós temos um Deus que ele segue, claro, nós temos esse desejo de buscar Deus, né? A gente tem essa transcendência dentro de nós. Mas olha o que Deus faz. Deus, ele faz como que com relação às outras religiões, ele faz um caminho contrário, né? Ele baixa até nós. Ele baixa até nós. E é possível encontrá-lo dentro de nós. Isso é possível encontrar. É possível encontrar Deus aqui dentro. Então é possível você encontrar Deus dentro de si. É possível que vocês encontrem Deus dentro de si. E aí, a gente pode dizer também que a família é um lugar de excelência, onde Deus está, né? E aí, indo já para esse mistério da encarnação, né? Esse mistério tão grande de amor e que às vezes nos falta palavra para explicar, né? Esse mistério aconteceu em um lugar, podemos dizer, privilegiado, né? Ele aconteceu onde? No seio de uma família. Então, ou seja, a família que recebeu a bênção de Deus, e a gente vai perceber que, ou seja, aí a gente vai vendo o sagrado que é a família, né? O sagrado que é esse lugar, o que pelo menos deveria ser. E é muito importante a gente ir renovando essa experiência, né? Então, e aí vamos um pouquinho assim, né, para a vida de oração, né? Como tá a oração familiar? Como vocês têm lidado com essa realidade?
né? Porque é a partir da oração que nós conhecemos mais este Deus que está dentro de nós. A oração, ela revela a Deus e ela também revela a nós mesmos. Revela nossos limites, nossas fragilidades. Às vezes, nós como família, né, acontecem tantas coisas que a gente fica meio sem rumo, sem saber o que decidir. E a oração, ela é uma grande ferramenta, ela é um grande caminho para encontrar a paz, para encontrar a sabedoria necessária de como agir, de como agir em determinada situação, né? Às vezes, muitas coisas às vezes acontecem fora do nosso controle, né? Não acontece como nós gostaríamos que fosse. E a oração, ela nos dá essa ordem interior, né? Ela é um caminho que pode ordenar, né? Pessoalmente e comunitariamente. E aí eu vou falando isso, né? Porque como a gente lia aqui nessa parte do concílio, né? Que vai dizer, sobretudo, perdão, pelo sacramento do matrimônio, nós cooperamos com o poder criador de Deus. Recebemos uma nova responsabilidade, não só de alimentar, de satisfazer as necessidades materiais e culturais dos nossos filhos, mas, sobretudo, de lhe transferir a verdade vivida da fé e de os educar no amor de Deus. Então, se nós não experimentamos o amor de Deus, não temos como educar no amor de Deus, né? Parece ser meio óbvio, mas essa é uma realidade que hoje toca muitas famílias, que talvez não tiveram a oportunidade, ou própria, tantas coisas hoje que existem, né? Liberalismo, consumismo, materialismo, os ismos, né, que a gente costuma dizer na comunidade, todos os tipos de ismo, a cultura de morte, né? A cultura de morte é uma grande barreira, para o amor. Por quê? A gente já falou disso, né? Não falei claramente, mas que a gente partiu falando da criação, né? E é o fruto do amor é a vida, né? O amor gera vida. O amor não gera morte, né? O amor gera vida. É próprio do amor a vida, né? E a cultura de morte, ela mata o amor em nós, né? Parece, como eu já disse, parece ser algo, talvez falando óbvio, né? Mas cada vez mais a cultura da morte tem entrado nas famílias, e principalmente nas famílias cristãs, que é preocupante. Mas por mais que eu fale aqui, por mais que eu diga muitas coisas, por mais que eu cite de todas as citações, você só renovará e só encontrará esse valor em Deus. Então é primordial voltar para Deus. Voltar para Deus. Eu não sei que momento da sua fé você está. Não sei qual é a sua constância hoje no grupo. Eu não sei qual é a sua constância no sentido da sua vida de oração. Quais são os espaços que vocês têm para estar com Deus. Mas eu posso dizer para vocês que é urgente renovar essa experiência de amor com Ele. É urgente para nós como família. A sociedade, ela é, como diz aqui, né? A doutrina social da igreja, ela vai dizer que a família é a célula vital da sociedade. Então, quando a gente olha para a sociedade, né, às vezes a gente vai conversando aí com os vizinhos, com os amigos, falando das coisas, do que está acontecendo, né? Ou seja, você pode olhar para a sua cidade e perceber o que está acontecendo. E às vezes a gente faz só uma análise em relação à economia, em relação à política, né? Hoje é um momento, aí no Brasil eu estou acompanhando um pouco, né? E é um tema muito,
muito vivo, né? Falar muito da política e ser de um lado ou ser de outro. Mas um ponto fundamental é a família, porque a família, ela é, como diz, né? É a célula vital da sociedade. Então, tudo que acontece hoje na sociedade, a gente pode dizer que é um pouco do reflexo do que está acontecendo na família, no sentido positivo e no sentido negativo, né? Tudo que a gente fala da educação, é óbvio que o governo tem responsabilidade dele, né? Numa sociedade, né? Cada um tem o seu papel, podemos dizer assim, numa sociedade, mas, né? A família, ela vem antes do Estado. A família nasceu primeiro que o Estado, né? A sua missão de pai veio antes do Estado. A sua missão de mãe veio antes do Estado. E isso é uma grande responsabilidade. Então, responsabilidade de ensinar, né? Mas também a responsabilidade você consigo mesmo, né? Está sendo no sentido de que eu, como pai, eu tenho assim a responsabilidade de educar minha filha, mas eu também tenho unido essa responsabilidade de eu ser comprometido com a minha conversão, com a minha experiência com Deus, né? Eu fazer meu exame de consciência nas minhas orações, né? Tanto no momento pessoal, nos momentos comunitários, né? Abrir o coração e deixar que o amor de Deus toque o meu coração, mude aquilo que é difícil, né? As mentalidades já que eu tenho em mim, as mentalidades que a minha família adquiriu, que às vezes é difícil, né? Como diz aqui, educar no amor de Deus. Talvez você esteja vivendo assim vocês tenham algumas realidades que vocês adquiriram como família que hoje torna-se difícil educar no amor de Deus. Mas nunca é tarde para a conversão, né? Nunca é tarde para voltar para Deus. Então eu queria perguntar para vocês, né? Como é a vida de oração de vocês? Talvez vocês estavam esperando falar da família e sua missão, né? Eu falar de coisas talvez mais práticas, por exemplo, como a gente está hoje na com o problema do Covid, né? Todos em quarentena. Acredito que aí talvez, parece que no Brasil algumas pessoas os lugares já estão mais livres. Aqui estamos já mais de 90 dias em quarentena, ninguém sai. E isso ha gerado uma série de estresse, de todo um novo para as famílias, principalmente, né? No meu caso, eu tenho só uma filha e já gerou toda uma readaptação. Imagino para quem tenha mais filhos, mais difícil ainda. Mas o que eu quero falar mesmo é dessa primeira base do amor. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E saiba, né? E saiba. Eu falo como testemunho próprio mesmo, né? Eu posso... Bom, não vou me estender muito no meu testemunho, mas eu posso dizer que bom, hoje eu sou consagrado, sou missionário, e grande parte da minha missão eu devo aos meus pais, porque meus pais são um grande exemplo de cristãos. Pessoas simples, mas pessoas muito comprometidas com Deus, com o amor de Deus. Eles serviram durante toda a vida, a igreja ainda servem até hoje, né? Já são idosos. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu os vi rezar. Eu via neles o amor que eles tinham por Deus, o amor que eles têm por Deus. Eu participei de muitos momentos assim fortes assim da vida cristã deles, assim, e pude testemunhar a providência de Deus, a misericórdia de Deus, pude testemunhar a reconciliação, pude testemunhar
vida de oração. Então, estar na igreja para mim nunca foi estranho. Eu tive os meus momentos, mas nunca foi uma realidade estranha, né? Às vezes a gente acompanha algumas famílias, alguns pais, e eles vão falando, não, mas é que pro meus filhos eles não gostam, eles não, é estranho, né? E mas, eu não sei se você está nessa situação, mas é muito importante a gente perceber o nosso testemunho. Como eu apresento a Deus para os nossos filhos? Como eu apresento a igreja? Como eu apresento a oração? Como eu apresento o perdão? Como eu ensino os meus filhos a perdoar? Pode ser que a gente fale muito, a gente fale de muitos valores, né? Mas, por exemplo, aí eu quero entrar na dimensão de pai e de mãe. Como vocês conversam? Como vocês rezam? Os filhos de vocês veem vocês rezando? Será que eles percebem um amor por Deus? Eles percebem? Porque vocês, eu só tenho uma filha, eu acredito que tem casais que têm mais filhos, vocês podem testemunhar muito, com muito mais credibilidade que eu. Eles percebem, eles sabem aquilo que nós falamos, que é da boca para fora, e aquilo que talvez nós somos até limitados, mas é do nosso coração, é de lá de dentro, é o nosso desejo mais profundo de amar a Deus, de ser bons pais, de ser boas pessoas. Bom, e a sociedade, ela depende muito disso. A salvação da sociedade, ela está intrinsecamente ligada à educação dos filhos, né? Então a gente fala, todos nós queremos um mundo melhor, né? Às vezes a gente pensa, eu quero um mundo, quero um bom futuro para o meu filho. Pois é, dê uma boa educação hoje, ame hoje, tenha uma experiência com Deus hoje, né? Dê essa oportunidade para eles hoje, né? É óbvio que nós nos preocupamos e queremos dar o melhor, no sentido de, como dizia aqui, né, a necessidade de materiais, né, com relação à cultura, com relação ao alimento. Nós sempre queremos dar, isso é próprio da nossa missão de pai. Nós sempre vamos querer dar o melhor para os nossos filhos. Mas pode ter certeza, se o fundamento não é Deus no centro, eles vão, óbvio, eles vão crescer, vão tocar a vida, mas com certeza será muito mais desafiante. Será muito mais desafiante do que é, né? E Deus, porque Deus ele é a certeza a certeza da felicidade, né? Deus é a felicidade. Isso a gente pode dizer. Se amanhã seu filho vai ser um médico ou, não sei, um advogado, eu não sei dizer se isso vai ser a felicidade dele. Pode ser, mas eu sei dizer que se ele tem Deus no coração, com certeza será a felicidade dele. Por quê? Porque Deus vem primeiro, né? Porque a base é o amor que é Deus, né? E isso tem que vir primeiro. Não tem como... Eu poderia falar de outras formas aqui, não sei se estou me fazendo compreender para vocês, mas é importantíssimo, porque a gente vive hoje uma realidade consumista tão forte, e está tão já entrando tanto dentro das famílias, que a prioridade está sempre fora, né? Com relação à educação, com relação ao cidadão que nós estamos educando e estamos formando, né? Às vezes o consumismo faz com que tudo isso que é lícito, né? Às vezes até coisas que são lícitas, mas aquela questão que a gente fala, Deus, né? De fora para dentro. Mas a gente sabe, né? Que a ação de Deus é de dentro para fora. E se aqui dentro, né? Não está bem formado, não está bem organizado, não se sente amado, que é o principal,
esse exterior vai ser sempre, né, sempre passageiro, e nós não vamos viver a nossa missão, né, de educar no amor de Deus os nossos filhos. Porque se nós educamos os nossos filhos no amor de Deus, seguramente os nossos filhos, além de amar a Deus, eles saberão amar o próximo, como corresponde, né, ao olhar de Deus. Seguramente eles serão bons cidadãos, seguramente. Né? E nós somos aqueles que lançam a semente, temos que lançar a semente. Minha filha, ela, assim, eu gosto de, eu tenho como não falar, né, falando de família e não falar da minha, não dar alguns testemunhos. Minha filha, ela tem 2 anos e meio. Ela é muito pequenininha, né, mas é impressionante, porque nós não privamos ela de nada, assim, ela, desde bebezinha, né, desde os 5 meses, mais ou menos, né, que foi esse primeiro período é mais difícil, mas desde os 5 meses ela participa com a gente, então célula, missa, das nossas ações missionárias. É óbvio, né, que sendo uma bebê você tem que adaptar a realidade tendo um bebê. Então a gente foi adaptando mas sempre ela com a gente nunca privou ela de nada. Vigílias. E isso muito fruto da minha experiência, porque meus pais nunca me privaram da fé. Não por minha idade, mas eles tinham essa dinâmica de não viver só a fé adulta deles, podemos dizer assim, de baixar um pouquinho a minha realidade, de me envolver naquilo que eles viviam, na realidade missionária que eles viviam, no serviço ali à paróquia. E, como eu disse, né, para mim foi sempre muito natural a realidade da igreja. E eu vou vendo isso hoje na minha filha, que tem 2 anos e 3 meses. E para ela já é um ambiente normal. Ou seja, a nossa oração como família é um ambiente que assim, ela não participa de tudo, né? Ela vem um momento, brinca, aí reza um pouquinho, depois vai brincar com o brinquedo. Na missa, a mesma coisa. Na missa ela participa praticamente quase do começo ao final. Mesmo agora, que é tudo online, né? A gente está vivendo tudo online, ela também participa. E, por exemplo, né? Uma coisa que a gente percebe, ela é muito ativa. Então ela brinca bastante, né? Faz bastante barulho. Mas quando é um momento de oração, até a brincadeira dela é mais silenciosa. Então ela sabe que aquele momento, né, ela já está começando a entender que esse momento é um momento diferente. E de forma natural, porque ela não se sente pressionada. A gente não pressiona ela, você tem que rezar aqui com a gente agora. Não. Mas a gente vai tentando envolver ela. E cada dia que passa a gente vai percebendo que é mais natural para ela. Assim, faz parte da vida dela, né? Isso é uma coisa muito interessante que a gente vem vivendo, percebendo, né? E que realmente faz diferença você falar, né? Você apresentar a Deus, mas você também amar a Deus, né? Você falar da oração, mas você rezar. Você falar de valores, mas você na sua casa você ter esses valores, né? Você falar de perdão, mas que os seus filhos, eles vejam como vocês se reconciliam. Isso é muito importante na educação, o testemunho, né? Essa ação do amor acompanhada do testemunho. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente não vai ter muito tempo de aprofundar mais. Espero que eu tenha conseguido abordar o máximo possível, né, para desse momento, para esse momento de oração. E eu queria convidar vocês, né, a rezarem mais em família, principalmente nesse tempo
de quarentena ainda, né? Não sei se vocês ainda estão, como eu disse, na quarentena, porque eu percebo também que, se bem é um tempo muito difícil, de estresse, de cansaço, né? Um tempo de uma exigência muito fora do que a gente estava acostumado. É um tempo também que Deus, principalmente para nós, como família, dentro de tudo isso, pelo menos esse é o meu olhar, Deus nos permite a voltar a essa célula original, né, da família, do estar juntos, do aprender juntos, do recomeçar, do renovar o amor, né, do purificar o nosso amor, purificar nossa vida familiar. Então, não deixemos que esse tempo seja só um tempo de dor, né? Muitas pessoas perderam a vida, né? Estão perdendo a vida, né? Talvez vocês tenham, com quem eu tenha falado, talvez vocês tenham algum parente que perdeu a vida neste tempo, talvez tenha alguém bem próximo, mas não deixemos que este tempo, né, ele seja só uma dor, assim, ou um estresse, ou um cansaço, ou algo que paralisou a minha vida e um tempo que eu não conseguia andar, mas que a gente consiga encontrar essa graça do ser família. É um tempo propício para oração, é um tempo propício para renovar nossa experiência com o amor de Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, ele está disponível, ele está aberto, ele está com o coração aberto para nós, para escutar-nos, para acolher-nos, para tocar a nossa vida, para entrar na nossa vida. Então, queria te convidar nesse tempo para em família, né? Para vocês em família renovar essa missão, né? Essa missão do gerar vida, essa missão do amar, do amor, né? Um com os outros, do amor a Deus, do amor ao próximo, né? E que realmente que a igreja doméstica, né? Hoje a gente vive isso, a gente vive isso na pele, né? Assim, né? A igreja doméstica, né? Essa é uma grande verdade. Então que realmente que Deus te abençoe, que Maria interceda por vocês, pelas intenções de vocês, e que seja um tempo novo em família. Deus os abençoe. Tchau.